Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Consulta com a Gi. É um momento onde você tem a oportunidade de receber um atendimento gratuito para reverter o pré-diabetes. Bom dia, tudo bem? Joia! Então tá bom. Bom, vamos lá, como que eu posso te ajudar? Então, Gi, olha só, eu fiz uma mudança alimentar, né? Tirei o glúten, estava tentando fugir do açúcar. Há muito tempo eu não como fritura, embutida, essas coisas que a gente vê falando que não é saudável, né? Até por conta que eu entrei na menopausa. Só que eu emagreci muito. Como eu cortei o glúten, pão, tudo que derivado do trigo, aí eu emagreci, fui para academia tentar recuperar, né, a forma, mas eu não engordei muito. Até que a minha personal falou o seguinte, que meu corpo estava ideal, né? Fez aquela continha lá da massa, né? Do corpo do Uhum, corpo, aí estava tudo ok. Mas eu ainda tô querendo voltar a engordar um pouco, né? Porque quando a gente, igual mesmo no meu caso, como eu emagreci muito, aí foi um choque para mim, e aí a estima fica lá embaixo, né? E eu queria, certo. assim, aqui eu gostei muito dos seus comentários e vi realmente que o que você falou casou direitinho com o que está acontecendo comigo. Porque eu comecei a ter crise de ansiedade e aí, por conta dessa ansiedade, eu vinha tomar remédio para pressão alta, que eu nunca tomei. E aí, eu tô vendo que, assim, não tem necessidade de eu estar ficando tão ansiosa como eu tô agora. E aí eu tô vendo os alimentos, eu já coloco na cabeça, aí já coloco medo. O medo chega junto e aí eu não como. Às vezes eu vou para comer um pedacinho, mas aí eu boto para fora. Eu cuspo imediatamente com medo daquilo ali vir subir glicemia ou atrapalhar, como eles falam, atrapalhar a tireoide, como, né, a gente falando que como tem uma proteína ali no trigo que os anticorpos lutam, e aquela história toda que você já sabe, né? Então, eu queria entender o seguinte, na minha situação, o que você indicaria para mim poder estar fazendo para mim recuperar? Que já tô, devido você ter falado para a gente perder o medo da comida, eu já tô mentalizando isso todo dia, eu tenho que perder o medo. Isso aí, e não existe mau alimento. Aquela frase que você sempre coloca nas lives, né? Você tá anotado aí que eu já tô te seguindo há um tempinho. Então, isso Muito aqui eu tô bem. colocando assim em dia. Eu falei assim, não, porque assim, se eu comia a vida inteira, então assim, realmente, né? E eu tenho notado que por conta dessa ansiedade, eu vim buscando a resposta de, mas por que eu tô ansiosa? Por que isso vem me fazendo mal? E aí não tem resposta. E a resposta que eu achei foi na sua live, que você me falou lá a respeito do medo que a gente cria do alimento, isso vem causando, mexendo com o sentimento da gente. E isso tem tudo a ver com o que está acontecendo comigo. E esse sentimento, o que que acontece? Quando você está ansiosa, a pressão sobe, né? Porque o batimento sobe, e junto com isso sobe a glicemia. É um Uhum. efeito contrário ao que você precisa, ao que você quer. Me conta um pouquinho mais, Anália, quando que você começou a fazer essa dieta, né, de cortar glúten, fugir do açúcar, a gente não precisa fugir, né? Pois Eu achei é. bem engraçado, assim, é ruim, né, essa sensação. E olha, já passei por isso, de comer e pôr para fora, né, com medo da comida. No meu caso, era muito mais medo de engordar, que eu era adolescente, tinha muito medo de engordar. Consegui me livrar disso e isso é muito bom. Mas quando que você começou a fazer essa dieta e por quê? Então, eu comecei por conta própria. Por quê? Logo quando eu entrei na fase da menopausa, né, que eu estava tendo sinais ali, e aí eu descobri que era menopausa mesmo. Aí eu falei assim, agora é hora de eu equilibrar, cuidar mais de mim. E até Uhum. por conta de eu estava tá vendo, acompanhando minha menina na gestação, eu falei assim, não, eu tô aqui, gente, eu podia fazer um exame, também cuidar de mim, aproveitar a embalagem, né? O embalo. E aí ela teve o bebê, eu dei o amparo, cuidei, falei, agora eu vou olhar para mim. E aí fui cuidar de mim. No que eu fui cuidar de mim, eu passei no médico e eu falei assim, ó, eu quero cuidar de mim, eu quero ver como é que tá as minhas taxas, meus exames. Porque eu nunca, assim, minha glicemia foi sempre ok, sabe? Tanto em jejum como
a insulina, né, mesmo. E eu descobri que eu estava com hipotiroidismo. No que eu estava com hipotiroidismo, e eu fui buscar um tratamento mais, como que eu posso dizer, um tratamento mais saudável, porque eu não gosto de tomar remédio. E aí eu descobri a medicina integrativa. E eu passei com a médica nesse tratamento, aí hoje eu não tenho hipotiroidismo, já fiz vários exames para constar. Ela me falou, olha, é bom eliminar o trigo, eliminar esses alimentos que a gente vê que... Só que eu já havia tirei o trigo, não havia tirado o trigo, mas alguns alimentos que eu sabia que fazia mal, como refrigerante, fritura, embutidos, isso aí eu já tinha cortado há muito tempo, mas por conta própria. Quando eu tirei o glúten, foi que eu emagreci rápido. Sim. Só que assim, eu tirei o trigo, mas o carboidrato simples eu não tirei, que é a batata, a mandioca, entendeu? Isso aí eu não tirei. Eu tirei o trigo em si, mas a batata doce, a mandioca, eu sempre incluí, né? Que é os carboidratos, eu sempre incluí na minha alimentação. E quanto que tá a sua glicemia agora? Tá normal? Então, foi que eu comecei a tomar um Glifage para mim poder me ajudar nessa questão, né? Porque eu já estava colocando na minha cabeça que eu estava com a glicemia alta, por conta de alguns sinais, né, que eu estava observando. Justamente por causa da pressão, que a médica falou, ó, você tem que cuidar da sua glicemia, porque insulina alta faz a pressão subir. Então eu venho tentando fugir, que é doce, essas coisas, tudo eu não como. Mas o cafezinho de manhã eu tomo, o café com açúcar, né? E aí... Por que você começou a tomar o Glifage? Eu comecei a tomar o Glifage por conta própria, né? Porque ela falou que o Glifage não é um remédio, ele é um fitoterápico, né? Que foi descoberto há pouco, ele é um fitoterápico que, além dele ajudar a glicose, ele ajuda em outros fatores também, né? Mas, assim, eu não tomo ele direto, sabe? Lá quando eu vejo que eu tenho... aparecem sintomas que eu tenho, que eu tô com a glicemia um pouco alta, aí eu tomo, né? Ou seja, quando eu vou, agora mesmo, como eu tomo café com açúcar, né? Mas o meu café é bem fraquinho no açúcar. Mas quando eu vejo que o pâncreas está puxando, né? E aí eu tomo. Como que você sabe que o pâncreas está puxando? Porque eu sinto ele trabalhando mais aqui de baixo, na posição que ele situa, aí às vezes eu sinto doer. Eu preocupo nessa questão assim do pâncreas, né? Aí eu evito, igual a questão, eu tomo de vez em quando o vinagre de maçã, uma colher antes do almoço para ajudar, né? Até isso eu faço, mas assim, eu sou bem restrita com relação em abusos, né? Eu não sou muito de abusar. Olha só, você não precisa do Glifage. O Glifage, ele é um medicamento e ele vai confundir o seu corpo. Quando você toma o Glifage, ele faz uma função que o seu corpo sabe fazer muito bem. E quando você toma algo para fazer uma coisa que o seu corpo já faz, você bagunça o seu sistema nervoso central. E aí o seu corpo ele acaba ficando mais ineficiente nessa função, porque o remédio está fazendo. Por que ele vai fazer? O nosso corpo ele foi feito para economizar energia. Se tem alguém fazendo algo por ele, ele não vai fazer. E aí, quando você para de tomar o Glifage, o seu corpo ele precisa fazer um esforço, ele precisa reaprender a fazer isso que o Glifage está fazendo. Tipo, um problema que você não tem, você passa a ter. É a mesma coisa o glúten. O nosso corpo, ele lida bem com o glúten. Ele sabe digerir isso daqui, ele sabe lidar com isso daqui. Ele não sabe lidar com excesso de nada. Nem de glúten, nem de carboidrato, nem de proteína, nem de fibra, nem de açúcar, nem de água. Nem água o seu corpo vai lidar bem com excesso de água. Então, ele lida bem com o glúten. A partir do momento que você começa a fazer restrição de glúten, ele começa a ficar intolerante ao glúten. Porque ele desaprende a lidar com o glúten. E assim é com outros nutrientes, lactose.
A pessoa, às vezes, ela nem é intolerante à lactose, mas ela coloca na cabeça dela que ela é intolerante, que ela deve ser intolerante, aí ela para de tomar leite. Aí quando vai tomar, passa mal. Ah, eu sou intolerante. Não, você ficou intolerante. Assim como você ficou intolerante ao glúten, talvez, não sei, né? Se é há quanto tempo você faz isso, enfim. Mas não é essa a questão. Para fazer funcionar o ciclo natural da glicemia normal, que é o funcionamento do seu corpo, como ele foi criado para funcionar, como ele nasceu, como ele evoluiu para funcionar. Quando você come um carboidrato, açúcar, seja de fruta, seja do pão, seja de qualquer coisa, né? O açúcar do café, o seu corpo ele tem um sistema que funciona perfeitamente para eliminar isso. Só que o problema é um conjunto de hábitos que a gente tem no nosso dia a dia que faz com que esse açúcar fique no sangue ou não. Com que esse açúcar fique circulando, causando prejuízos ou não. Não tem a ver com o alimento em si, mas como você consome esse alimento, como é que você cuida dos outros hábitos que fazem também com que esse ciclo natural funcione. Sono, bem-estar emocional, estresse, ansiedade, hidratação, atividade física, equilíbrio dos nutrientes, não comer de mais nem de menos nenhum tipo de alimento. O seu corpo ele precisa de carboidrato, precisa de açúcar, né? Ele precisa de proteína, ele precisa de vitaminas, de minerais, de fibra, de gordura. O seu corpo ele utiliza tudo isso de uma forma muito sábia. Os nossos antepassados, eles tinham menos problema com a glicemia, porque eles tinham mais conexão com o próprio corpo, com a natureza. Essa conexão com o corpo faz com que o ciclo interno, né, o funcionamento também flua bem. Hoje, a gente tem muito mais conexão com o externo. Que, igual você falou, aí a gente ouve muito, né? A gente ouve muito falar mal disso, falar mal daquilo. E cada dia mais a gente se conecta, porque vai criando uma confusão dentro da gente, na nossa cabeça, que a gente quer eliminar a confusão. E aí, o que a gente faz para eliminar a confusão? Começa a buscar mais ainda informação. Ao invés de parar, respirar, se conectar com o próprio corpo, né? De perceber a saciedade, a fome, as necessidades fisiológicas, sono, sede. Não, o que a gente faz? A gente vai procurar no Google. E aí, vê lá que não pode comer glúten, que não pode comer açúcar, né? Que tem que tomar glifage, que isso, e pode ser isso, e pode ser aquilo, e aí quando você se dá conta, o seu sistema tá todo bagunçado. Tá com pressão alta, tá com crise de ansiedade, tá com a glicemia alta. Putz, mas eu fiz tudo isso para não ter glicemia alta e agora eu fui medir, minha glicemia tá alta, a hemoglobina glicada tá alta, tá tudo alterado, tô com a pressão alta, tô com gordura no fígado. Tudo isso que você me falou, crise de ansiedade, pressão alta, talvez até o açúcar alterado, é uma consequência desse tratamento que as pessoas estão fazendo hoje. Um tratamento baseado muito mais em informações pescadas de diferentes profissionais, de diferentes métodos, do que um tratamento voltado para a sua individualidade, para a sua necessidade real, que você muitas vezes nem sabe, nem se deu conta. Às vezes à tardinha, quando eu chego do serviço, mas eu chego com a fome, parecendo adolescente. Parece um saco vazio. Então, assim, será que tem a ver com a questão do estilo que eu tô levando? Que hora você sente fome? À tardinha. De manhã também. De manhã eu tenho que levantar e comer. Você sente fome à tardinha que horas? De 5 horas em diante. Porque às vezes eu não faço lanche no serviço, né? 5 horas você tá com fome. Que horas foi a sua última refeição antes das 5 horas? Às vezes eu faço um lanche, às vezes não. No serviço. Que horas foi a sua refeição? Que horas foi minha refeição de almoço? Meio-dia. Meio-dia. 1, 2, 3, 4, 5. É óbvio que você vai estar varada de fome. Mas você vai estar com fome mesmo. Não é um defeito. Não é ruim. Não é que não é ruim.
é ruim para o seu sistema, porque quando você está com fome, o seu corpo ele entra num modo de defesa, de buscar comida rápido. Essa é a única coisa que passa pela sua cabeça nesse momento. Então você não pensa mais, você começa a agir por impulso, por instinto natural do ser humano. O ser humano está com fome, ele vai atrás de comida para não morrer de fome, para não ter problema. Então, é mais difícil pensar quando se está com fome. E aí, se você está com muita fome, você vai começar a pensar. Você vai comer mais do que você precisa, num horário mais inadequado, de forma inadequada. Você vai comer rápido, você não vai nem sentir o gosto do alimento. Você vai ficar confusa. Porque nesse momento que você está com fome, a sua cabeça você não consegue pensar. A gente tem que evitar esses períodos de jejum. Tem que fazer uma refeição mais cedo, mais perto, mais próximo do almoço. Diminuir esse intervalo do almoço para a sua próxima refeição. E assim, no caso, assim, para mim poder estar controlando, como é que a minha alimentação deve ser para mim poder controlar a glicemia? A sua alimentação para controlar a glicemia ela deve ser variada, colorida e completa. Meu almoço, minha janta é. Agora, assim, então, eu de manhã, a minha alimentação é assim, de manhã eu tomo meu café com biscoito, alguma coisa, ou ovos com a fruta, e faço um shake de manhã com chia, aquela sementinha que eu esqueci o nome. Ó, eu bato no liquidificador a banana com maçã, a castanha do Pará, com a chia, a linhaça, e vou trabalhar. Às vezes lá... E o carboidrato do café da manhã? O carboidrato? Não, o carboidrato eu não como. Tem que ter o carboidrato. Assim, às vezes eu como a batata doce de manhã. Pode ser pão, tá? Pode ser pão, pode ser... Você falou que coloca fruta, né? A banana. Banana também é carboidrato. Uhum. Aí põe também, nesse shake de manhã que eu faço, eu coloco a biomassa da banana verde. Aí eu vou trabalhar. E aí lá, a faixa de umas 10 horas, né? Bate aquela fominha e aí eu tomo café com alguma coisa, algum biscoito, alguma coisa, até meio-dia para o almoço. E aí, é como eu te falei, nesse café com açúcar? É, com açúcar. E esse biscoito, que biscoito que é? De polvilho, ou então até mesmo pão de queijo, né? Vou trabalhar e aí almoço meio-dia, a faixa de umas 4 horas, aí eu como alguma coisinha no serviço, ou uma fruta, ou tomo café com alguma coisa, com biscoito, né? Venho trabalhar e a faixa das 7 horas eu janto, 7 a 8 horas eu janto. Mas a minha comida sempre foi colorida. Isso aí eu não deixo de ficar vigilante. O que você almoça? Eu almoço feijão, arroz, a carne, né, que é a proteína, e essa carne eu vario, e salada, que eu não deixo faltar, salada e 2 verduras. E o que você tem medo de comer? O macarrão, batata frita, fritura, né, embutido, essas coisas eu não como. Tudo isso pode entrar no seu dia a dia com equilíbrio. De verdade, você acha que meia dúzia, 4, 5 palitinhos de batata frita, sei lá, que seja 6 palitinhos de batata frita, vai acabar com a sua saúde? Com certeza não. Mas é como eu te falei, né? Devido muita informação que a gente tem hoje, acaba trazendo medo para a vida da gente, né? Igual mesmo, por exemplo, eu fui buscar informação para me cuidar da minha situação de climatério, menopausa, né? Para evitar que certos alimentos não me prejudiquem, né? Então, nessa questão de cuidar mais de mim, eu tirei certos alimentos, aí eu tô nessa situação. Mas você está certa, é importante você se cuidar. Eu acho que isso é louvável, isso é muito bom. Só que com muito cuidado com o que você ouve e tenha sempre em mente que você não precisa cortar nada. Nenhum alimento é veneno. As pessoas acham, né? É veneno, batata frita é veneno, refrigerante é veneno. É veneno desde que você consuma numa dose exagerada. Não, isso aí
Nunca fiz, não. Exagero, não. Entendeu? E nunca me fez Mas mal. nenhum alimento é veneno, desde que você tenha equilíbrio, que você tenha consciência na hora de comer, que você coma com atenção, que você tenha uma alimentação variada, colorida, que a sua atividade física não seja uma atividade física extenuante demais, desde que você durma bem, desde que Certo. você pause em alguns momentos do seu dia, feche os olhos e respira. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar devagar e percebe o seu corpo, percebe as sensações do seu corpo, percebe seus batimentos cardíacos, percebe se você está com sede, com fome, cansada, disposta, percebe a temperatura do ambiente que você está. Essa conexão com você mesma, com o presente, vai te ajudar muito mais na saúde do que o glifage, do que cortar o glúten, do que ficar preocupada com o que pode e o que não pode comer. Eu estava vendo lá uma propaganda de um programa para diabético. E aí tinha lá lista do que pode e do que não pode comer. Se você se deparar com um programa desse, para qualquer problema de saúde, seja hipertensão, seja glicemia alta, seja hipertireoide, qualquer coisa. Lista do que pode e que não pode, foge. A não ser que seja alergia. Eu sou alérgica a camarão. Se eu comer camarão, eu morro, então não pode comer. Outro dia colocaram, eu sou celíaca. O celíaco tem alimentos que não pode comer. Agora, para doenças relacionadas a mau hábitos, hipertensão, diabetes, colesterol, triglicérides, isso são problemas relacionados a mau hábito. Não tem que ter lista do que pode e que não pode comer, porque não tem a ver com alimento, tem a ver com comportamento, com hábito. Esse hábito de pensar que pode, que não pode, que te causa esse medo do alimento, que te faz colocar o alimento na boca e cuspir, né, e pôr para fora, eu já passei por isso, eu sei do que você está falando, porque eu fazia isso com doce, eu botava o dedo na garganta para vomitar, na época que eu fazia dieta. E muitos diabéticos passam por isso. Isso é um transtorno de comportamento gerado por um tipo de pensamento que nasceu da gente ficar ouvindo muita formação desencontrada, de ficar pesquisando muito. Ou ainda de acreditar que o seu corpo não é capaz de lidar com aquele alimento. Então, muita gente tem que cortar o doce, eu não posso comer macarrão, eu não posso comer pão. E aí fala, tá, então o que eu tenho que comer no lugar? O que eu tenho que fazer? Como que eu substituo isso? Como? Né? Fica com essa preocupação. E aí entra naquela lista do pode e não pode. Ah, macarrão não pode, mas macarrão integral pode. Mas eu queria comer o macarrão normal, não queria comer o macarrão integral. E isso vai gerando no ser humano um sentimento de medo e de culpa que bagunça todo o seu sistema nervoso central, fisiológico. O seu corpo começa a produzir açúcar para você fugir da situação. E aí o seu pâncreas tem que produzir mais insulina para tirar esse açúcar do sangue que só está lá em excesso porque você permitiu que esse pensamento de pode, não pode, poluísse aí a sua mente. É porque então, eu nunca passei mal com nenhuma alimentação. O que você falou para mim no começo, de que eu já estou trabalhando a minha mente para não ter medo da comida, é fundamental para você recuperar a sua saúde, para você não ter mais crise de ansiedade, para você regular a sua pressão, porque pressão e ansiedade é emoção. Só que a emoção, ela depende do que você carrega na sua cabeça. É mente e emoção. O que você pensa, você sente. E o que você pensa é muito influenciado pelo que você vê e ouve. Então, você precisa começar a filtrar
o que você vê e o que você ouve. Porque o que você vê, o que você recebe através dos seus sentidos, audição, visão, até olfato e tudo mais, interfere na sua forma de pensar. E a sua forma de pensar interfere nos seus sentimentos. E os seus sentimentos é que vão disparar sinais, né, de ansiedade, acelera o batimento. Batimento acelerado, ele acontece pelo que você está sentindo. Então, imagina aqui, se eu estou aqui, abriu a porta ali, do meu escritório aqui abriu a porta. Se abre a porta e eu vejo uma cobra, uma barata, que eu tenho medo de barata, uma aranha, imediatamente o que eu vejo, o meu pensamento aqui, isso é perigoso, eu posso ser picada por essa cobra, é o meu pensamento. E imediatamente esse pensamento dispara um sentimento de que eu preciso fugir, né? Me dá medo, o coração acelera, os meus músculos jogam açúcar para o sangue, meu fígado produz açúcar, joga açúcar para o sangue, para eu ter energia para fugir, para sair correndo desse perigo. Uhum. E isso acontece com os alimentos. Você ouviu, né, leu que o açúcar faz mal. E aí você falou isso, ó, fugindo do açúcar. Eu estou fugindo do açúcar porque o açúcar me causa medo. Porque eu ouvi que o açúcar faz mal. Se eu me deparo com um doce, ora, o que eu vou sentir? Medo, emoção, medo, ansiedade, preocupação. O que vai acontecer? Meu coração vai disparar, o fígado vai produzir açúcar, vai subir o açúcar no sangue, para quê? Para eu fugir. Só que, na verdade, você não tem do que fugir do açúcar. Você não vai sair correndo do açúcar, né? Então, o que acontece? Esse açúcar, o açúcar que foi produzido pelo seu corpo para você fugir, e aí você não foge, você não sai correndo, ele fica onde? Ele fica no sangue. E aí a pessoa fica diabética, ela volta no médico e fala assim: doutor, eu fugi do açúcar. Só que na verdade você não fugiu, né? Você só teve vontade de fugir. E aí o açúcar no sangue subiu naquele momento. Aí vai lá, o médico pede o exame de sangue novamente, hemoglobina alta, glicemia alta. Mas percebe que não tem a ver com açúcar, porque ele nem açúcar comeu, mas o seu corpo produziu açúcar. Então, essas crises de ansiedade que você disse ter, essa pressão alta pode te levar para o diabetes. Inclusive, a sua falta de massa muscular, esse peso que você perdeu todo aí, que você está incomodada, que talvez você tenha ficado com mais flacidez, né? Deu aquela mingou, né? Ficou minguadinha. Isso também te leva para o diabetes. Porque a massa muscular, ela é fundamental para te deixar longe do diabetes. Então, o que você tem que fazer? Cuidar para não ficar muitas horas em jejum, diminuir os intervalos entre as refeições, principalmente entre o almoço e o seu lanche da tarde, diminuir os intervalos, continuar fazendo essas refeições coloridas que você faz e procurar variar mais o seu lanche da tarde. Não ficar só no cafezinho com biscoito. Deixa esse lanche da tarde mais completo. De repente, né, um biscoito com iogurte, um pão com manteiga e um iogurte, que tal? Você pode comer isso. E aí você vai chegar no final do dia como? Tranquila. E é essa tranquilidade que vai equilibrar a sua pressão, o açúcar no sangue. Vou me cuidar, vou vigiar. A pressão e a glicemia dependem de uma mente tranquila.